Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Jolie. Eu sou a Lisandra. E eu sou o Jonathan. E nós somos o casal Jolie. No vídeo passado, você viu um pouco da nossa experiência do nosso primeiro dia lá em Roma. Se você não viu, tá esperando o quê? Vai lá, clica aqui nos cards, assiste ele e depois vem ver esse vídeo que nós vamos falar sobre nossa experiência lá em Veneza. Então, a gente inicialmente não tinha pretensão de visitar Veneza. A gente pretendia ficar lá em Roma mesmo, visitando os pontos turísticos, conhecendo um pouco mais lá de Roma, mas a gente iria passar lá 3 dias. A gente teria o dia 24 de junho, 25 e 26, né, esses 3 dias lá inteiros, e no dia 27 a gente iria voltar para Madrid. Então, no dia 24, que foi o vídeo passado, a gente percorreu lá um pouco da cidade de Roma, vimos os principais pontos turísticos de lá. E no dia 25 a gente foi para Veneza, porque a gente recebeu um presente, né, da prima do Jonathan. Okay. Para quem não sabe, né, a gente tinha casado recentemente, nesse ano ainda, lá em junho. E essa viagem para a Europa foi mais uma lua de mel nossa. Por incrível que pareça. Então, o que acontece é que enquanto a gente estava lá na Espanha ainda, em Pamplona, onde mora uma parte da minha família, eu tinha lá uma prima, Silvana, e falou, nossa, ela gosta bastante de viajar. Ela já viajou bastante ali pela Europa. E ela falou, nossa, vocês vão pra Itália e não vão conhecer Veneza? Ainda mais na lua de mel de vocês? Não dá, ela falou assim, vocês têm que ir lá conhecer Veneza. Então ela pegou e falou, não, já que é assim, eu vou dar de presente para vocês uma viagem para Veneza a partir de Roma. Já que vocês vão estar em Roma, vocês vão ganhar uma passagem de trem para Veneza. Aí vocês ficam lá, aí vocês querem ficar quanto tempo lá? E nós falamos, opa, a gente ainda pretende conhecer mais de Roma. Aí ela falou assim, um dia deve dar para conhecer Veneza. Se vocês não quiserem dormir lá, eu posso comprar uma passagem para vocês de ida e volta no mesmo dia. E foi isso que ela fez então. Ela comprou uma passagem de ida e volta pro mesmo dia e deu de presente pra gente. E foi muito legal, porque a gente realmente pôde conhecer nessa outra cidade aí. Mais uma vez viajamos de trem lá em Roma. Dessa vez a gente tinha viajado de trem lá de Madrid para Pamplona, na Espanha, e de Roma para Veneza. Dessa vez a gente passou um pouquinho mais de tempo no trem, foram umas 4 horas. Mas também um trem super rápido, muito limpo, muito bem cuidado também, muito assim bom realmente o trem. Tinha suas pausas, né, nas estações entre Roma e Veneza. Sim, mas no geral ele andava a mais de 300 km por hora. Era praticamente um trem-bala aí, né? E por isso que quando vocês vão ver lá no mapa, é muito distante Roma de Veneza. Quando eu fui olhar, que vi, era realmente muito longo. Se a gente fosse de ônibus, nem sei quanto tempo ia levar. Mas de trem, tranquilo, 4 horas, passa VaptVupt. Então saímos umas 7 horas da manhã, mais ou menos, lá de trem, né? E por isso a gente precisou acordar bem mais cedo. E a gente resolveu ir de ônibus, de um ponto de ônibus próximo do nosso hotel lá no centro, até a estação Roma Termini, que, como eu falei, é a estação principal lá de Roma, que era de onde saía esse trem para Veneza e de onde sai a maioria dos trens lá de Roma, né? Antes da gente chegar lá nessa estação de Roma Termini, a gente passou por uma situação bem engraçada. A gente acordou cedo. A gente precisava estar lá na estação cedo. Então, a gente pesquisou uma forma de ir pra lá e a gente falou, vamos de ônibus mesmo, né? Não vamos pegar o Uber não daqui pra lá, talvez ônibus seja melhor. A gente já estava um pouco mais acostumado, a gente já tinha passado um dia lá em Roma, já estávamos um pouco mais acostumados e falamos, aqui é seguro, parece seguro, então vamos de ônibus. Só que o horário que a gente acordou, ainda estava tudo escuro. Como a gente tem falado, amanhece um pouco mais tarde que aqui. Então já era 6 e pouca da manhã, mas ainda lá estava tudo escuro. Mas a gente mesmo assim, quando a gente saiu na rua,
não tinha quase ninguém. Fomos caminhando até o ponto de ônibus, ele estava ali ligado no GPS vendo qual o caminho que a gente ia fazer. Então a gente já estava com as passagens do trem, já estava com tudo acertado. Ele estava lá olhando o GPS para saber exatamente onde era o ponto de ônibus que a gente ia pegar. E também estava olhando o horário dos ônibus. Lá você consegue ver o horário dos ônibus direitinho, assim, sem muitos problemas, né? A gente não teve tantos problemas com relação ao horário de ônibus lá. Então a gente foi até esse ponto de ônibus. Como eu falei, tava tudo escuro ainda, tava naquele período de madrugada. Lisandra tava um pouco, assim, com medo, tava né? Um pouco receosa. Com medo, mas fora isso tava tudo ok. A gente não via muita coisa estranha ali na rua, não tinha igual lá quando a gente tava chegando, que a gente chegou ali no terminal lá e tinha mendigos na rua, essas coisas. Não, essa situação não era essa situação. Tava vazio. Tava vazio. Não tinha um pé de pessoa assim na rua. Mas eu não tava me sentindo tão ameaçado quanto era daquela vez, por exemplo. E a gente ia passando, via as lojas fechadas, comecei a reparar. A gente passou por uma loja da Apple, né? A gente passou por uma loja da Louis Vuitton, se eu não me engano, teve outra famosa que a gente passou. Mas tava tudo fechado, né, ainda, porque tava de madrugada, não tava no horário ainda, beleza. Estávamos chegando perto do ponto de ônibus. Aí, de vez em quando, a gente via uma outra pessoa passar, assim, de patinete. Uma outra pessoa passar andando, assim, talvez trabalhadores, né? E, do nada, de repente, ouvíamos aqueles sons de corvos. Gente, cena de filme. Você tá de noite na Itália, naquele cenário assim de antiguidade, quase ninguém na rua, tudo escuro mais uma vez, e aquelas sons de corvos. Imagina aí, vou tentar pesquisar som de corvo para botar aí para vocês tentarem sentir a nossa, como era a sensação de estar lá nessa época. Mas chegamos bem intactos, sãos e salvos no ponto de ônibus, e ficamos lá esperando o horário do ônibus que ia passar daqui a pouco, né? Ia passar, não ia demorar tanto. Finalmente o ônibus chegou, a gente entrou no ônibus, já tinha gente até no ônibus, né? Não tava muito vazio não, tinha até bastante gente no ônibus. Enquanto a gente esperava esse ônibus, né? Chegavam umas pessoas no ponto de ônibus, pegavam um ônibus que passava, que servia pra eles, mas não servia pra gente. E ficava nisso, né? A gente via, assim, não tinha tanta movimentação, como eu falei, porque era de madrugada, mas a gente via uma outra pessoa, assim, e isso dava um pouco de segurança pra gente também. Pegamos, então, nosso ônibus, usamos nosso ticket, como a gente falou. Esse ticket, engraçado desse ticket, que é um papelzinho, não é um cartão, né? Eu achava que a gente ia pegar um cartão e tal, como a gente usa aqui no Brasil, mas lá era um ticket que a gente, quando chega no ônibus, a gente valida ele, colocando ele numa maquininha, e essa maquininha, ela meio que suga o ticket e devolve, né? E ela meio que marca, talvez, ali, quando você usou, né? Ou talvez ela só faça a leitura ali, pra identificar, né? Que dia foi comprada, a hora, esse tipo de coisa. Sim. Pra poder ver se ainda tá válido, né? Aí depois te entrega de volta. Isso, aí devolve. E caso também a gente não passou por isso, mas caso algum fiscal vá lá validar, olhar se realmente o ticket ali foi validado, se tá, enfim, serve para isso também, né? Mas, outra coisa interessante, primeiro, essa dica de você, quando comprar esse ticket, você saber que precisa ir lá validar na frente, geralmente fica perto do motorista. Tem uma maquininha que você enfia o ticket e ele vai sugar, normal, e vai te devolver, e você pega de volta. Não lembro se tinha um lado certo, né, pra colocar. Eu acho que tinha um lado certo pra colocar, né? Talvez tinha, mas também não tô lembrado e não saberia dizer qual é o lado certo, caso realmente tivesse. Eu acho que tem um lado certo, mas, assim, se não der certo de um lado, você tenta no outro. Exatamente. Que deve funcionar. Mas uma coisa que a gente achou engraçada foi que a maioria das pessoas lá não validava no ticket. Sim. Ou a chegar a gente a pensar assim,
opa, por que a gente comprou mesmo esse ticket aqui? Porque ninguém passava ticket no ônibus nem nada, tipo, simplesmente só entravam, sentavam e saíam novamente. A gente viu todo mundo fazer isso, mas nós, né, a gente já comprou mesmo, vamos passar. Aí sempre passava, mas não via ninguém fazer isso. Mas tá aí uma coisa assim, a gente não passou por essa situação, mas caso viesse algum fiscal olhar e você não tivesse comprado ou não tivesse validado o seu ticket, talvez você recebesse uma multa, né? Então é bom ficar atento a isso, porque para você não ir com os outros, não ser Maria vai com as outras, olhar todo mundo, ninguém tá pagando, ninguém tá isso, ninguém tá aquilo, então também não vou pagar, mas possa ser que aconteça com você, de algum fiscal ir lá validar, né? Olhar se você já realmente comprou e validou o seu ticket. Claro, se você tá lá dentro com um ticket comprado válido na mão, mas ainda não validou lá na frente, eu acho que você ainda vai lá poder validar, né? Mas se você não tiver comprado, aí vai ficar mais difícil para você, talvez você receba essa multa aí. Chegamos na estação Roma Termini novamente, e fomos em direção ali à entrada do acesso, né, para nós entrarmos e irmos até o nosso trem. A gente tinha lá a indicação da do trem que a gente ia usar, né, da plataforma que a gente ia entrar, da plataforma, mas a gente não pôde entrar logo, né? A gente teve que esperar um tempo porque a gente tinha que esperar aparecer na tela, no telão, qual era a plataforma exata que iria estar o nosso trem. Então, por isso, quando a gente via lá qual era a plataforma, então a gente podia validar lá o nosso bilhete e entrar para acessar o nosso trem. Então fizemos uma viagem tranquila, como a gente falou. Lá eles estavam exigindo máscara. Lá fora, nos meios de transporte da Itália, não era uma exigência tão obrigatória assim, porque a gente via muita gente sem máscara nos ônibus, no metrô, e a gente também ficava variando entre usar ou não, porque estava muito calor, muito quente e enfim, a gente acabou não usando tanto lá a máscara assim, né? Sim, e já não estava mais aquela onda de Covid na época que a gente foi pra lá, no caso. Então a gente de vez em quando tirava, às vezes colocava, mas a gente tentava respeitar os lugares certos sempre para poder colocar máscara ou tirar. Sim. A gente tinha levado uma máscara, mas quando a gente entrou nesse trem que a gente estava indo para Veneza, se não me engano, Trem Itália, a empresa, né, com que a gente foi. A gente estava com uma máscara já, mas o rapaz, na verdade, recapitulando, a gente entrou sem máscara, mas a gente tinha levado nossa máscara. E quando o rapaz, que também era fiscal lá do trem, ele passou pela gente, ele falou, né, da máscara pra gente usar. Beleza, a gente pegou, botou a máscara. E depois vieram validar nosso ticket. Beleza, validou o ticket, tudo tranquilo, mas depois ele olhou pra nossa máscara e falou assim: vocês não tem uma PFF2, não? Eu acho que ele perguntou isso, né? PFF2. Aí a gente falou, não. Aí eu acho que vocês vão ter que comprar ali uma PFF2, porque só servia desse estilo, né? PFF2 ou a N95. E a gente não tinha levado desse tipo pra essa nossa viagem, né? A gente tinha levado mais aquela básica, aquela máscara cirúrgica. Cirúrgica, Então a gente teve que ir lá no balcão deles. Isso também é jogada, eu acho, do trem, né? Apesar de ser barato essas máscaras, né? A gente pagou €1, talvez. Nem lembro quantos, mas foi bem barato. A gente teve que ir lá no balcão comprar 2 máscaras N95, porque era obrigatório usar esse tipo de máscara lá. Aproveitamos que estávamos lá, compramos até 2 croissants que estavam lá, assim, à mostra, para tomarmos de café da manhã, porque a gente não tinha comido nada, né? E outra coisa, a gente lá no hotel não tinha comprado essa opção de café da manhã, então realmente a gente não estava incluso no preço que a gente pagou. E a gente saiu muito cedo, então a gente não tinha comido nada mesmo. Aproveitamos, compramos esses croissants e compramos as máscaras e voltamos lá para os nossos assentos e fomos em direção aí a Veneza. Fizemos essa viagem realmente tranquila, em 4 horas, super rápido, super tranquilo. Chegamos lá em Veneza e
conhecemos um pouco da cidade. Realmente é uma cidade muito bonita, cheio de canais dentro da cidade, cheio de pontes também que ligam, né, uma parte da terrestre à outra parte terrestre, cheio de gôndolas, muitos barcos também. Não tinham só gôndolas, né? Tinham barcos, lanchas que também faziam esse transporte das pessoas que chegavam lá, para quem mora lá também, trabalhadores. Lanchas de vários tamanhos e umas mais bonitas do que outras mais simples, mas realmente era bem diverso lá o transporte aquático, né, que tinha lá. E a gente falou assim, quando a gente chegou lá em Veneza, a gente olhou no Google Maps de novo e vimos pra onde é que a gente ia, pra que lado a gente ia, pra dar meio que uma volta, tentar dar uma volta ali em Veneza, pra conhecer um pouquinho de cada lugar ali de Veneza, né? E a gente então foi caminhando, conhecendo um pouco das ruas. Tinha ruas muito estreitas, tinha ruas um pouquinho mais largas, tinha umas praças, né? Então a gente resolveu, quando a gente chegou no local, a gente resolveu entrar tipo uma padaria, uma espécie de padaria, para poder tomar um café da manhã. Então ele pediu uma espécie de bolinho de limão, se eu não me engano, e eu pedi um de chocolate. Tinha uns nomes lá em italiano, mas só que a gente não lembra agora, mas vai aparecer aí também na imagem. Isso que a gente tomou aí de café da manhã. E continuamos aí passeando, assim, esse dia em Veneza foi pra gente mais uma vez relaxar, ficar tranquilos lá, passear, bater perna e ver, né, lá a cidade, conhecer um pouco mais da cidade de Veneza. Imagina,